Estamos de volta com o nosso podcast Campos Brancos. No primeiro momento a gente conversou com a Ávila e agora eu estou com o pastor Marco Lacerda. Você já conhece ele do programa Voz da Assembleia de Deus, daquela nossa conversa à luz da Bíblia das quinta-feiras, né? Mas hoje a gente vai estar falando ao vivo e a cores. Eu podia dizer trocentas coisas do pastor Marco Lacerda que a gente conheceu já na Rádio Cidade de Esperança, mas ele mesmo vai dizer quem é Marco Lacerda. Conta para nós. Em primeiro lugar, pode ser eu, minha querida Zeni, do rádio agora pro podcast. A gente tá chique, tá evoluindo. O negócio tá crescendo cada vez mais. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui com você. Inclusive, era um sonho meu, né? Olha! Quero agradecer pelo convite, já tinha muita vontade. Eu sou a realizadora de sonhos, queridos. De poder participar aqui de um podcast com você. Eu tenho um grande carinho pela Semática, inclusive, né, eu fiz o curso de missões aqui em 2008. Foi uma experiência fantástica, inesquecível, onde eu vou carregar essa bagagem de conhecimento pro resto da vida. Olha como Deus é legal, né? Eu não sabia que o senhor tinha feito o curso de missões, mas eu olho para o senhor, o trabalho que o senhor faz, e eu vejo um pastor missionário. Eu falei, vou levar o pastor Marco Lacerda para incentivar outros jovens pastores a fazer o mesmo trabalho. Mas aí continua, quem é o pastor Marco? Sim. Pode me cortando, que eu converso muito. Eu já trago a experiência do rádio para cá. O pastor Marco Lacerda é um jovem que começou a pregar o evangelho desde muito cedo. Aceitei Jesus aos de 14 para 15 anos. Gostei do jovem aí. Ele mesmo se chama de jovem. Desde muito cedo eu ingressei, né, no campo, na obra, fazendo o ID de Cristo. Desde os meus, já bem na conversão, de 14 para 15 anos, eu comecei a trabalhar nos cultos de rua, que inclusive é a maior escola de formação de pregadores, são os cultos de rua, é onde eu comecei a dar... Campanha de evangelização. Campanha de evangelização é um trabalho, uma visão estupenda que infelizmente muitas igrejas pararam de fazer os cultos de rua, né? Mas graças a Deus aqui em Imperatriz ainda tem essa cultura, muitas igrejas ainda tem esse trabalho evangelístico. Às vezes só 4 gatinhos pingados, né? Mas eles vão mesmo assim. Mas vão, e detalhe, tem um resultado, uma eficácia muito grande. Porque muitas pessoas são alcançadas, pessoas não evangélicas que pedem o culto para fazer o culto na casa dela, às vezes até pagando um voto. Eu já preguei em culto de rua, o camarada passou o culto inteiro de joelho dobrado pagando um voto. Mas você está cumprindo isso e de qualquer forma aquilo vai trazer um impacto na vida daquela pessoa. Depois, como eu já disse, em 2008, eu já com 18 anos, né, fez o curso de missões aqui. Vamos fazer isso com 2008, 18, 2022. Calma, eu tô novo ainda. Aí fiz o curso de missões aqui, uma experiência extraordinária. Voltei para o meu campo, porque o meu pastor me enviou para cá apenas para fazer o curso, né? Me aperfeiçoar. Voltei para o campo, trabalhei 2 anos de forma intensiva, vivi na prática o que é a realidade missionária, de andar de bicicleta, visitar casa em casa, entrar na casa de pessoas carentes, tomar aquele cafezinho, com vários copos diferentes. Enfim, o pastor Marco Lacerda hoje é um pregador itinerante, mas um coração evangelístico, missionário. Eu atendo muitas igrejas, muitos congressos, mas a visão missionária... não saiu do coração. Não sai fora. Ainda bem. Inclusive, desculpe-me, né? Eu tenho um projeto de comprar uma caixa de som, colocar na bagageira do carro e aonde Deus... Onde o Espírito Santo... Onde o senhor for, tá falando. Aí eu abro o bagageiro do carro, tiro a caixa. O senhor falou sobre culto da campanha. Eu estava numa reunião familiar, né? E uma tia minha da igreja batista, ela disse... Ela é da Batista tradicional, né? Da primeira igreja batista, muito crente mesmo. E aí ela dizendo, eu admiro a Assembleia de Deus. Que eu tenho origem batista, né? Aí eu admiro a Assembleia de Deus, aqueles cultos no meio da rua. Porque às vezes só tem 2, 3 pessoas, mas todo mundo do quarteirão está ouvindo. Sim. Sabe? Ela disse, eu conheço pessoas que aceitaram Jesus porque ouviu essa mensagem e depois procurou uma igreja e aceitou a Jesus. Eu acho esse trabalho excepcional. Com certeza. Ei, você que não faz parte da campanha de evangelização, vou dar um segredo para você.
esse ano a missão está fazendo um trabalho extraordinário. A missão do pastor Raul em relação ao evangelismo esse ano, ela abrange todas as pessoas. Você que é crente, uma quarta-feira tem culto na igreja, outra quarta-feira você faz a missão do lar. Aquele pequeno grupo com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. E aí você faz aquele culto, não tem mais desculpa de não evangelizar. E no sábado, fica em casa não, vai dar uma forcinha para os irmãos da campanha de evangelização, porque tem culto todo sábado. Aproveita, participa, canta o hino da harpa, prega um pouquinho, porque quando a gente vai para o culto da campanha, sempre quando a gente cantar ou pregar, né? Sim, eu quero até fazer um apelo aqui, aproveitar que a gente está toda essa audiência, fazer um apelo aos nossos colegas pregadores itinerantes, que infelizmente muitos são formados na campanha de evangelismo, aprenderam a pregar, mas depois abandonaram a campanha de evangelização e agora estão focados só nos grandes congressos. Voltemos às nossas origens, né? Se não tiver agenda, não fica em casa não, fica né? em casa não, vá ajudar os irmãos da campanha de evangelização, é um trabalho magnífico. Às vezes você, às vezes não, com certeza você alcança muito mais pessoas numa rua, num quarteirão, do que pregando dentro de igreja. Um culto de meio de semana tá lá 20, 30 pessoas. De crente, 20, 30 pessoas, tudo crente. Tudo crente. E aí você vai no quarteirão, a maioria não é crente. Não é crente. Aí a finalidade do crente não é pregar o evangelho para as pessoas conhecerem Jesus. Exatamente. A gente está com mania de pregar entre quatro paredes. Só para quatro paredes. Então, os grandes congressos traz mídia, traz status, traz repercussão, traz. Mas nós não podemos perder a nossa essência, né? Essa base. A Assembleia de Deus é uma igreja missionária, né? Nós nascemos com esse... Por isso que ela cresce tanto. Por isso que ela cresce tanto. Nascemos com esse fervor missionário, evangelístico, e nós não podemos perder essa essência, né? Outras denominações por aí, até de um caráter teológico um tanto duvidoso, sem nenhuma base bíblica, cumprem melhor esse papel, né? Eles seguem à risca. Nós temos uma doutrina saudável, temos uma teologia saudável, temos uma igreja que ama as almas acima de qualquer coisa, então não podemos perder essa essência de pregar o evangelho. Somos conhecidos como os crentes barulhentos no meio da rua, da evangelização, das cruzadas, que é um espetáculo de estratégia para você ganhar almas. Temos que botar tudo isso em prática. Eu gosto de dizer que a Assembleia de Deus, eu comparo ela com o povo de Israel. Já viu tanto que o povo faz guerra contra Israel, tanto de gente que morre lá, e eles aumentam todo dia. Nossa, não acaba não, vai aumentar. A Assembleia de Deus, ela ganha 300.000 pessoas. Parece que a porta nossa do fundo é bem mais larga, parece não, é bem mais larga que a porta da frente. Então a gente vai só ganhando alma e enchendo as outras igrejas. Mas você não fica chateado? Não, nossa preocupação não é encher a Assembleia de Deus, é encher o reino do céu, o reino de Deus. Nós pregamos para ganhar vidas para Jesus, não é alma, não é vida. Para ganhar vida para Jesus, independente de onde ela vai congregar. Se a minha igreja só cresce com os crentes das outras igrejas, eu não cresço, eu incho. Mas se eu cresço ganhando vidas, não importa para onde ela vai não, sabe? Eu quero é ganhar. Eu me lembrei de uma palavra do pastor Raul, assim quando os campos aqui em Imperatriz foram desmembrados, né? Ele contou que uma vez foi para São Luís. Aí lá um certo cidadão abordou ele e perguntou: você tá doido? Dividir um campo daquele tamanho, né? Uma mega igreja. Aí ele respondeu com muita franqueza, com muita sinceridade, a humildade, né, que ele tem, que não estava construindo um império para si, né? E aquela palavra do pastor Raul me motivou muito, né? Me marcou, porque de fato, embora a Assembleia de Deus ela ganhe muitas almas, mas muitas pessoas vão para as outras igrejas. Isso nós não temos nenhum problema com isso. Então, a gente quer ganhar. A gente quer ganhar e levar a alma para o céu. O importante é despovoar o inferno e povoar o céu. Não importa onde as pessoas vão congregar. Pastor Marco, muitas pessoas conhecem o Pastor Marco através da rádio, outras pelo YouTube, né? Que o senhor tem um canal no YouTube e tal, você posta no Instagram. Mas a gente quer conhecer um pouquinho mais do Pastor Marco. Eu quero conhecer a sua chamada. Algumas pessoas, eles têm a chamada através de um sonho, de uma profecia, ou ouve uma voz: meu filho, te escolhi. Como é que foi a chamada do pastor Marco? Esse chamado foi através de algo diferente ou simplesmente o senhor pegou o ID, colocou no coração o ID por todo mundo pregar o evangelho aí? Porque a gente
terceiriza muito o ID, vai tu e prega, né? O senhor pegou o ID para o senhor ou teve algum chamado específico? Não, assim, eu não tive, ao longo de 15 anos de carreira de crente, né? As carreiras. Da minha carreira espiritual, eu confesso que eu nunca tive, assim, uma experiência extraordinária, mística, uma visão, um anjo me apareceu. Eu já vi. Isso não por falta de vontade. Inclusive, durante muito tempo eu orei. Todo crente pentecostal gosta desses negócios, né? E durante muito tempo eu subi monte, orei, jejuei. Isso aí me dá experiências, uma revelação, um arrebatamento, alguma coisa. Me leva até o terceiro céu, como o Paulo, quero ouvir coisas inefáveis. Isso é natural de todo crente pentecostal. Mas eu confesso que durante esses 15 anos de carreira espiritual, Deus nunca me mostrou sequer a pena da asa de um anjo. Demônio, então? Nem o vulto, né? Graças a Deus, nem anjo nem demônio, né? Eu já vi muita gente demoniada, mas como muita gente quer ver demônio, tem outros aí que vai pro céu, vai pro inferno. Se Deus tiver que me dar uma revelação, que seja no céu, né? Não teve aquela... Toda semana... Tem um livro de vida, a revelação do inferno. Então, assim, comigo eu nunca tive essa revelação, essa coisa mística de ter uma experiência extraordinária. Mas o chamado, ele brotou naturalmente dentro do meu coração. E eu até li um livro de um grande evangelista que até já partiu para a eternidade, Reinhard Bonnke, que... Minha cara do Kleber. Né? Um evangelista norte-americano que fez um trabalho fantástico na África e ganhou bilhões para o Senhor. O título desse livro é Evangelismo. E ele fala justamente essa questão de você terceirizar missões, esperando que Deus mande um anjo do céu dizer para você: ide, pregai o evangelho. Sendo que o ide já foi dado na Bíblia, né? O ide, a ordem de Cristo, já está na Bíblia. Mas tem gente que está esperando um anjo descer do céu para ter essa revelação mística. Se o anjo descer, ele ainda vai dizer: será? Ainda vai fazer um teste, vai fazer a prova como Gideão. Será que é Deus que está mandando? Então, o sinal verde já foi dado. O sinal verde já está aberto. Não precisa o guarda de trânsito autorizar a sua partida, sendo que o sinal já está verde. Então, a minha chamada ela aconteceu de forma natural. É claro que todo novo convertido, quando chega na igreja, ele tem aquela dificuldade de se adaptar. Qual é o meu papel? O que eu vou fazer? Você se sente assim meio que um peixe fora d'água, né? Você não sabe nada de crença, não sabe nada de igreja, de Bíblia, não sabe orar, não sabe fazer nada. Então, eu não sei porque eu nasci lá na igreja. Você não teve essa experiência? Não tive, não. Então a gente fica assim meio sem saber o que fazer. Mas como o meu desenvolvimento espiritual foi bem rápido, logo um pouco mais assim, quase um ano, eu já estava mesmo imerso na igreja, desempenhando já muitas funções, e eu comecei a pegar o gosto pela pregação da palavra. Todo novo convertido, quando chega na igreja, ele vai cantar, né? Vai pro vocal, recebe algumas oportunidades, eu até comecei cantando, mas... Graças a Deus, logo cedo eu descobri. Graças a Deus, ele parou. Graças a Deus que eu parei. Eu quero pedir perdão para os irmãos que me suportaram aí durante alguns meses, né? Mas aí eu comecei a descobrir a chamada, o sabor pela palavra, o desejo de estudar, de ler. Ouvia outros pregadores e eu ficava apaixonado. Rapaz, é isso que eu quero. Eu chorava por uma oportunidade. Eu ficava em casa lendo os versículos da Bíblia, montava ali um sermãozinho, pegava a caneta, ia para frente do espelho e começava a pregar para mim mesmo, fechava o quarto, me trancava ali, ensaiava uma mensagem para chegar no culto. Eu pregava para uma boneca, eu era pequena, né? Engraçado, essas experiências, elas marcam muita gente, né? Que com 9 anos eu pregava muito, né? Eu era pequenininha, eu sou até hoje, né? Mas eu era pequena, eu me colocava em cima de uma cadeira para pregar. Eu preguei na praça em Grajaú com 9 anos, em cima da cadeira. Uau. Então eu treinava com as bonecas. Porque eu lia muito a Bíblia, né? Então eu treinava com as bonecas e eu pregava, a boneca tinha que ser batizada até no Espírito Santo. E eu pregando de frente pro espelho, né? Só para mim mesmo, meu pai. O senhor vai dar um feedback da mensagem? Eu dava um feedback, pregava e dava glória ao mesmo tempo. Mas aí, começando a pregar, e Deus vai usando alguém, né? Vai confirmando o chamado.
Deus usa alguém em profecia, já recebi várias profecias pregando em oração, várias vigílias, Deus usando pessoas para... Essa é uma confirmação básica do trabalho que a gente já está fazendo, né? Exatamente, assim, eu digo que o maior meio pelo qual um ministério é confirmado é pela igreja. Tem gente que está querendo se autoproclamar, ter um auto-chamado. Eu sei que o chamado vem de dentro, né? É uma vocação, essa convicção interna que você sabe que Deus te chamou. Mas quem reconhece de fato o chamado é a igreja. É a igreja que vai olhar para você e vai dizer, ele é missionário, ele é pregador, ele tem cara de pastor. Né? As pessoas olham para você e naturalmente reconhecem. O senhor é pastor, pastor Marcos? Oi? O senhor é pastor de igreja? O senhor tem esse chamado aí no coração? A pessoa chega No momento, eu estou 100% voltado para a itinerância. Inclusive, o pastor Raul já até me fez algumas propostas assim para assumir algumas congregações aqui em Imperatriz, mas o meu coração bate forte ainda pela itinerância. Eu gosto de trabalhar com pessoas, já trabalhei com pessoas, eu já fui quase tudo dentro da igreja, né? Já de zelador, a líder de jovens, a vocal, campanha de evangelização, praticamente tudo dentro de uma igreja eu já fiz. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. A vida do itinerante é um pouco solitária, né? Porque é do hotel para a igreja, da igreja para sua casa. Mas a vida do pastor já é mais sociável, né? Você falou da igreja para sua casa. Bora lá para sua casa agora. O senhor é casado hoje, tem um filho. Como é que você conheceu essa varoa? Olha, geralmente as pessoas quando olham para um pregador, ele diz assim, não, o pregador tem que casar com uma cantora. Deus me livre, não presta não. Geralmente, inclusive... Quando eu era solteiro, sempre as propostas que apareciam... Eu vi algumas cantoras que entraram na sua linha de... Era nesse sentido, né? E muitos pastores, né, aconselhavam. Alguns também, tu é pregador, tem que casar com uma cantora que vai viajar contigo e tal. Só que eu nunca fui iludido com essa ideia. A minha esposa não é cantora, não é pregadora, mas é a minha intercessora. Olha só, entendeu? Mas você não contou como é que o senhor conhece ela sempre viaja comigo. Então eu nunca gostei dessa ideia de eu vou ter que casar com uma cantora porque eu sou pregador. Nada disso, né? Eu nunca vi. Sempre um ministério acaba abafando o outro. E quando eu conheci, né? Outras pessoas sempre dizem, tu vai arrumar uma esposa longe, né? Porque como tu viaja muito, conhece muita igreja, conhece muita gente. Só que eu arrumei a minha esposa no quintal de casa, praticamente. Ela também é de Açailândia, eu sou de Açailândia. Nos conhecemos, inclusive em um culto, eu fui pregar numa festa na congregação, em uma congregação de Açailândia. Ela me conheceu primeiro, né? Porque ela me viu pregando, tal. Eu não a conheci. Aí, outro dia eu fui pregar na congregação dela, dizendo ela que depois do culto pegou na minha mão e pediu o meu número e tal. Eu devo faz isso para todo mundo mesmo, né? Porque todo mundo, né, me pede isso. Pastor, me dê o seu contato aqui para me lhe agendar. O senhor nem chamou atenção, chamou atenção. Nem. E olha que ela é bonita, hein? E aí, ela é bonita, né? Cabeça séria. Não pense na santidade. Extremamente santo, né? Extremamente santo. Aquele medo de causar, assim, qualquer coisa que viesse, né, desabonar a conduta ministerial, eu muito, muito cauteloso. Aí ela pegou meu contato, de certo dia, umas 9 horas da manhã, ela me liga, né? Eu ainda tava... Tá lembrado de mim? Quem é mim? Só que ela foi direto ao ponto. Você é casado, tá namorando? Não, irmã. Quem é você? Aí eu disse, não, por enquanto tá. O senhor lembrou dela quando ela ligou? Não, também não lembrei, né? Porque... Mas veja só, depois dessa ligação, ela nunca mais, né? Nunca mais falou comigo. Ela deu a deixa, você não fez nada, não deu. Mas o tempo passou, eu acho que depois dessa ligação, uns 2 anos depois, eu pesquisando aqui na internet, né, vi uma menina no meu perfil. Essa menina é bonita. Gostei dela, né? Aí eu mandei mensagem, Messenger, né, Facebook. Aí no tempo do Messenger. A gente começou a conversar e tal, e conversa vai, conversa vem, marcamos um encontro, a gente foi, se encontrou e pronto, de lá pra cá deu certo, graças a Deus. Já fizemos 7 anos de casado. 7 anos. Né? Temos aí o nosso primeiro filho, que inclusive agora dia 31 vai fazer o primeiro ano.
Morto de lindo, bebê. Não, lindo demais, né? A cara do Cara pai. da mãe. A cara Tá pesado o pai e o menino é lindo. O menino é lindo. Menina bonita, graças a Deus é uma benção. A família. E assim, eu prezo muito pela questão familiar. Eu sei que o ministério pesa muito, né? O ministério, seja o missionário, pastoral, itinerante, o ministério exige muito. No campo missionário, eu vivi muito para os outros. Eu era solteiro, né? Tinha toda essa disponibilidade. E via também a carência de você se entregar para as pessoas, e o quanto é prazeroso, né? Você ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Como itinerante também há essa exigência de você orar, de se preparar para pregar e viajar, ir para o congresso, passa 2, 3 dias fora de casa. A vida pastoral também. Mas a família, ela é a sua base. Você não pode perder a sua essência familiar. O missionário também precisa dessa base, o pastor, o itinerante. Seja qualquer pessoa que exerça um ministério na igreja, que muito embora as famílias do mundo inteiro precisem de você, mas a sua família precisa muito mais. Se você não cuidar da sua, não tem como cuidar da sua. Exatamente. Você pode ter família e não ter ministério, mas você não terá ministério se não tiver família. Então, seu primeiro ministério é a sua casa, é a sua família. Pastor, do início o senhor falou que fez o curso de missões. O que o senhor achou de mais proveitoso durante os dias que você esteve fazendo o curso de missões? Olha, o curso de missões, eu poderia elencar aqui algumas coisas, são muitas, né? Mas eu poderia elencar aqui o conhecimento. O curso de missões, ele é muito mais do que um treinamento assim, prático sobre evangelismo, mas é um curso completo sobre, tanto no conhecimento bíblico, né? E a respeito do reino de Deus. Eu abri muito a minha visão a respeito do que é evangelho dentro do curso de missões. Inclusive, eu lembro até hoje da primeira aula, a aula inaugural, que foi até o pastor Raul que deu essa aula. Aí depois veio o pastor Ramos, que deu a segunda aula. E ele falou justamente essa questão de você abrir a sua visão para o campo missionário. Porque todo crente, tradicionalmente, assembleiano, criado aí dentro de uma cultura de 10 anos atrás, onde muitos pastores são bem tradicionais e fechados, você cresce com aquela mentalidade de que igreja é só a Assembleia de Deus, né? A igreja cristã. Agora eu já estou mais mente aberta, mas quando eu era adolescente, o meu pastor, então, dizia que crente de outra igreja não ia nem para o céu. Para ser salvo, ele tinha que vir para a Assembleia. Eu acreditava nisso. Assim, e eu vim de uma formação bem rígida, né? De pastores muito sérios, bem tradicionais, bem assembleianos. Pastor, eu fui disciplinada porque eu namorava um crente batista. Olha aí. E aí o crente batista veio para a Assembleia. Eu fui disciplinada de novo porque ele veio para a Assembleia. Não era por causa da Assembleia, era por causa de mim. Moço, pensa na criatura que tem disciplina. O currículo é extenso. Meu currículo é ótimo. Então, o meu pastor, ele era tão rígido que uma vez ele disciplinou 25 crentes da vez. Porque foi para um show, e o show é evangélico. Você congregava na Filadélfia? Não, isso foi lá no Piquiá, lá em Açaí. Aqui fizeram isso também. Então, assim, um negócio bem, bem sério. Então eu vim dessa tradição bem fechada. Quando eu cheguei no curso de missões, eu percebi que o evangelho é além fronteiras. Eu percebi que o Deus da Assembleia de Deus é o Deus do Batista, é o Deus de outras culturas, que tem uma liturgia de culto completamente diferente da minha, mas que adoram o mesmo Deus, pessoas que dançam no culto, que têm usos e costumes diferentes dos meus, mas que servem o mesmo Deus. Então isso ampliou demais a minha visão espiritual, a minha concepção de reino de Deus, o meu amor pelas almas aumentou. É como eles dizem aqui, você veio para o curso de missões, a sua visão espiritual a respeito do reino, ela amplia. E às vezes você volta para a sua congregação, para a sua igreja, e se você não tiver cuidado, você vai sofrer um choque muito grande, porque você vai voltar para lá com pessoas com a visão espiritual desse tamanho, né? É por isso que uma barra apoiada e você pega nesse tamanho. Por que muitos missionários, infelizmente, sofrem esse choque
com muitos pastores e com a igreja local, porque a visão da igreja local é pequenininha. Quando você vem para o curso de missões, Deus abre assim um leque. Você vê o evangelho na perspectiva de Deus, o Deus que ama todas as nações. Você vem para cá, você vê trabalho missionário na África, no Equador, na Bolívia, no Chile. Convive com pessoas de outras etnias, que falam outros idiomas. E você vê, meu Deus do céu, isso aqui é um céu. Então o curso de missões marcou demais a minha vida. Por essas experiências, pelo conhecimento, excelentes professores que me deram uma bagagem teológica para mim poder fazer o trabalho de Deus com mais perfeição. Olha aqui, 2 vezes por ano nós temos turma fazendo curso de missões. Aqui de Imperatriz, poucas pessoas fazem o curso. Eu quero convocar você para o nosso próximo culto de missão, você fazer parte, porque vale a pena. Talvez você não queira ser mandado para o campo, talvez você nem vá para um campo missionário fora de Imperatriz, fora do Brasil. Mas aqui na cidade de Imperatriz, se você tiver essa visão ampliada através do curso de missões, você fará um trabalho de evangelismo 1000 vezes melhor. Vamos voltar para o pastor Marco Lacerda, que meu papo hoje é contigo, né? Então bora conversar, vamos explorar. Pastor, hoje o senhor é pastor itinerante. Eu queria que o senhor falasse para mim qual a maior dificuldade que você já encontrou dentro desse ministério. Eu sei que tem muitas, né? Porque às vezes a ingratidão, a maneira como você é tratada. Mas assim, conta uma que aconteceu e marcou. Marco Lacerda. Vai dizer, não, nada ruim marca minha vida. Não existe isso não, marca assim. Não, o ministério... o ministério, ele é muito espinhoso, né? A itinerância, é como você falou, e até o pastor Raul também, em algumas conversas particulares comigo, ele falou sobre a ingratidão do ministério itinerante. Além da ingratidão, é um ministério solitário. Quando você é pastor de uma igreja, você cuida da igreja, a igreja cuida de você, né? Mas o itinerante, ele só cuida da igreja dos outros, alimenta a igreja dos outros, e às vezes não é alimentado, né? Você não recebe esse feedback. Aqui e acolá você recebe financeiramente de alguém, os pastores honram. A dificuldade do ministério itinerante é você conseguir uma estabilidade e ter um ministério consistente, ter nome que as pessoas possam lhe agendar e ter confiança e ter assim estabilidade. Enquanto você não conquista essa estabilidade, você vai pregando só nos interiores, uma igrejinha aqui, outra acolá. Depois que você ganha uma certa estabilidade, que as pessoas te reconhecem, aí você começa a pregar já em grandes congressos, já viaja, vai um avião aqui, outro acolá. Então, o negócio melhora. Mas eu comecei de baixo mesmo, andando de pau de arara, pregando interior, viajando aí pelos interiores. Eu acho que praticamente todos os interiores aqui da nossa querida Comadésima já preguei. Assentamento, a oferta era galinha, era frango, era saco de arroz, macaxeira, abóbora, tudo isso eu já levei para casa e ainda hoje eu trago. Às vezes eu vou pregar interior, pastor, rapaz, aqui tem um arroz aqui, vamos botar aqui no bagageiro do carro. Tá pilado, segue teu. Pilado, sem pilado, eu quero um arroz. Mas assim, eu já tive... A dificuldade, você está enrolando, eu já tive muitas experiências, né? Porque, como eu falei para você, eu comecei de baixo mesmo. Pregando nos interiores. Já tive muitas experiências. Só que eu não esqueço de uma, que eu fui pregar aqui no norte do Maranhão, bem no extremo norte, em uma festa, na cidade de Tutóia. Nessa época eu ainda era solteiro, eu pesava um pouco menos do que peso hoje. Ou seja, quase nada. Quase nada, eu acho que eu pesava uns 54 quilos, então bem pequenininho, né? Novo, acho que eu tinha uns 20 anos, hoje eu tenho 32, né? Falar a minha idade que o povo tá assistindo. E o cantor que foi comigo, ele era meio avantajado, né? Tinha bem alto e bem avantajado. E era uma festa de 5 anos da igreja, um ginásio lotado. E o pastor presidente chegou já durante o culto e ele foi fazer as apresentações. Eu percebi que durante a apresentação ele olhou para mim, viu aquele tanto de povo e achou assim, esse cara não vai dar conta de pregar aqui, né? Então, pela expressão dele, eu vi aquele desdém
aquele menosprezo, né? Rapaz, isso aqui não... E ele ainda pegou o microfone, olhou para aquela multidão e disse, assim, esse aqui é o pregador, amém. Isso em ao vivo e a cores para todo Meu mundo. Jesus. Né? E Acaba a unção. acaba o Espírito Santo volta embora da vida da gente. Mas é justamente nesse dia que Deus honra. É justamente nesse dia que Deus fala assim, eu vou te honrar. E pense em um culto que quase não acaba, quase virou vigília. Onde Deus desceu assim uma glória tremenda. Então foi a ruim e a boa ao mesmo tempo. Foi ruim e boa, porque me marcou, porque aquela experiência desagradável de você ser o convidado da festa, as pessoas te menosprezar, né? Ah, você que viu um pregadorzão e tal. Aí chega um rapazinho ali e tal, né? Sem gracinha. Sem gracinha. E foi uma experiência fantástica, onde Deus, assim, operou de forma tremenda. Você sabe que a maioria dos pastores, com toda a razão, né? Eles têm um olho e um pé meio atrás com alguns itinerantes, né? Porque alguns itinerantes, eles despregam. Exatamente. Né? Eles vêm com aquela mensagem engessada, aí pregam na igreja, quando eles saem, o pastor tem um mês de dificuldade para reconciliar todo meia mundo. hora ali, o cara prega meia hora, diz tanta asneira, que o pastor tem dificuldade em um mês para trazer a igreja para a realidade. Então, geralmente, os pastores têm um pé atrás com o itinerante. Mas eu quero que o senhor fale para mim qual a melhor experiência que o senhor teve como itinerante. Olha, assim, eu tenho uma experiência que aconteceu inclusive aqui em Imperatriz. Foi uma experiência que marcou o meu ministério e deu uma alavancada. Isso foi no ano de 2019, já bem antes da pandemia, né? O pastor Clebson Bandeira, aqui no Templo Central, ele tem uma programação da Quinta de Adoração. E ele havia agendado aqui o pastor Júnior Trovão, né? Um pregador renomado, né? Muito conhecido no cenário nacional. Aquele vozeirão bem distante da minha voz, né? E fez, né, toda aquela divulgação. Foi para Mirante, rádio, carro de som. Bem é top. Clebson é top, né? O pastor Clebson Bandeira bem midiático, né? E cartaz. E isso gerou uma grande expectativa. O pastor Júnior Trovão ainda não tinha pregado aqui no Templo Central. E veio pessoas de todas as cidades aqui ao redor. Entendeu? Gente, pra ver o Júnior Trovão e ver Marco Relâmpago. Agora, olha a disparidade e a diferença, né? Meu Jesus. Eu sei, olha, veio gente de Bom Jesus dos Céus, aqui é o Bico do Papagaio, aqui, região Tocantina toda. Gente do Itinga, do Pará, do Eliseu. Porque depois que eu preguei, né, as pessoas, rapaz, eu tava lá naquele dia. Aí quando chega o dia, umas 2h da tarde, o pastor Clebson me liga, né? Pastor Marcos, você tá na cidade? Tô. Aí ele foi explicar, rapaz, é o seguinte, pastor Júnior Trovão perdeu o voo, não vai dar pra vir e tal. Aí tem como você pregar hoje? Inclusive até perguntei assim antes, né? Hoje? Eu perguntei assim. Daqui a pouco. E o pastor Júnior Trovão já chegou? Aí eu lembro que ele disse assim, não, hoje quem vai fazer a trovoada é você. Eu amo o Clebson. Aí o moço que foi, já gelei, né? Já gelei. Aí o que foi que aconteceu? Ele foi explicar, não, o pastor perdeu o voo, tava a caminho do aeroporto, aconteceu um acidente, perdeu o voo e tal, e é você que vai pregar hoje. Amém, tal. Aí eu fui orar, né? Fui pro quarto. E aí, esse eu me lamentei. Esse nome dependente, crente, né? O mais legal é estar totalmente dependente, né? Depende. Antes de sair aqui e para vir aqui pro Templo Central, eu vou confessar pro povo, né? Eu fui no banheiro, né? Meu Deus. Dor de barriga. Dor de barriga, ansiedade, aquela coisa toda. Entrei no carro, vim pra cá. E o Templo Central lotado esperando o Júnior Trovão. E o Clebson na dele, dirigiu o culto normalmente, da boa, não falou nada pra ninguém. E o culto vai, culto vem, e o povo naquela expectativa. Aí quando foi na hora da palavra, aí ele explicou, né, o que aconteceu, mas tá aqui o pastor Marco Lacerda, fez aquela propaganda. O povo, grande coisa. Quem é que sabia quem era o Marco Lacerda? Marco Lacerda, pregadorzinho do interior, da roça aí, dos assentamentos. Só que aí eu peguei o microfone, né,
No momento que eu peguei o microfone, Deus me deu segurança, né? Eu peguei esse microfone, Deus me deu segurança, cumprimentei o povo, a mensagem já estava, né, na cabeça e no coração. Cumprimentei o povo, comecei a pregar, eu falei assim, você fez aqui a tua vontade. Faz aí o que tu quiser. Né? Eu percebi que algumas pessoas saíam, inclusive muitas pessoas depois, né, desse culto, confessaram também que estava descendo as galerias quando eu comecei a pregar. Só que de 5 a 10 minutos de mensagem, Deus resolveu mover o ambiente, né? A glória de Deus desceu e eu senti que o povo estava comigo e eu estava com o povo e Deus estava comigo também. Aí eu me encorajei, né? Aí eu tomei Bíblia, comecei a pregar e Deus fez um negócio tremendo, fantástico. Sabe aquele dia que Deus diz assim, é hoje, eu vou marcar a tua chamada, vou marcar teu ministério? Então esse foi acho que o dia mais marcante é preciso que do meu ministério foi esse. Nuvem, que apareça, trovoada, podemos mandar o relâmpago, né? É verdade. Assim, foi o dia que Deus marcou a minha vida, a minha chamada. O Templo Central tem aqui, a Igreja de Imperatriz tem uma visibilidade nacional, né? Então, com a transmissão ao vivo, alcançou aí vários estados do Brasil, inclusive o pastor Raul, nesse dia ele estava em Goiânia assistindo ao vivo, ele fez um comentário, né, durante a transmissão. Tava gostando da mensagem, alegrou meu coração. Então foi tremendo. Depois do culto, aquela glória, crente sendo batizado, almas aceitando Jesus, Deus desceu na casa, dei entrevista, o povo querendo pegar. O povo pegando muito top, né? O povo pegando meu número, o pastor me deu, eu quero lhe agendar isso, e aquela coisa toda. No dia seguinte, o alvoroço na cidade. O pregador que substituiu o Júnior Trovão. Né? E eu fiquei conhecido da cidade. Eu fiquei conhecido aqui. Hoje eu ando aqui nas ruas de Imperatriz, aqui no calçadão, onde vou pregar. Papel o pregador daquele dia, o pregador daquele dia. Então, essa experiência marcou para sempre. Pois é, pastor, eu queria... Aqui é horrível, 1 hora e acaba rápido. Eu quero dar aquela câmera para o senhor dar uma mensagem. A sua mensagem final de hoje, né? Porque a gente tem muita coisa para conversar, mas hoje acabou. É que é terrível. Eu já vi que a gente não tem tempo, né? Quando é na rádio é meia hora, não dá tempo. Aqui é 1 hora, não dá tempo. A mensagem do senhor para aqueles pregadores itinerantes, para aqueles jovens que querem ingressar no ministério, tanto no ministério itinerante quanto na missão. E deixa eu falar com você, ó. Tá vendo aí? Esse número é o Pix da SEMAD. Missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com a sua contribuição. Pastor Marco Lacerda, é sua câmara. Fale. Muito bem, eu quero me dirigir à nossa juventude, que está me ouvindo agora, que, embora o século que nós estamos vivendo, existem muitas possibilidades de você ser um doutor, ser um médico, ser um professor, ser um advogado, que não troque a sua chamada por isso. Você pode ser um médico e ser um missionário. Você pode ser um advogado e ser um missionário. Você pode ser um professor, seja lá a profissão que você queira exercer, mas não deixe de pregar o evangelho, não deixe de fazer missões. Deus me deu a paixão por pregar a palavra, a minha vocação, o meu chamado, eu não troco isso por nada. Já tive muitas propostas para deixar de pregar, para deixar de cuidar de gente, cuidar de pessoas e fazer outras coisas até financeiramente mais rentáveis. Mas a paixão por almas, por missões, por pregar o evangelho ainda arde no meu coração. Eu faço um apelo para a nossa juventude que está nos assistindo nesse momento. Abrace e ame a obra de Deus. Cuide da obra de Deus, que Deus vai cuidar de você. Cuide de almas, cuide do evangelho, pregue o evangelho, faça missões, que Deus vai realizar o seu coração. Eu nunca esqueço uma palavra do pastor Raul. O pastor Raul é referência em tudo. É referência em tudo. Tudo que a gente vai falar sempre. Pastor Raul disse isso, né? Ele falou assim que a coisa que mais Deus gosta é fazer missões. Quando a gente faz aquilo que Deus gosta, Deus também faz aquilo que a gente gosta. Legal.
Pastor, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui e a gente vai se encontrar ainda mais vezes. E assim, a gente termina o nosso podcast Campo Branco de hoje. E eu quero convidar você para assistir no canal 14 toda sexta-feira, das 19 às 20 horas e também através do YouTube Campos Brancos, o YouTube da SEMAD. Você vai ver esse podcast, compartilha também. E já que a gente estava tendo esse papinho, deixa eu convidar para sintonizar o seu rádio na 106.9 Rádio Cidade Esperança, uma rádio segundo o coração de Deus, 22 anos anunciando Jesus. Agora em maio a gente faz 22 anos e está trazendo aí Lauriette. Vou fazer uma festa bem bonita, se Deus assim nos permitir. Eu quero convidar você a sintonizar. Você vai ser abençoado. São 24 horas no ar, mas eu quero convidar você também para, olha lá, meio-dia a gente tem Voz da Assembleia de Deus comigo. A gente se encontra lá, tá? A paz do Senhor, até o nosso próximo encontro. Você acabou de assistir ao podcast Campos Brancos.